galerinha do sexto ano, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História. Em nome da Secretaria da Educação do Estado do Paraná, sejam todos bem-vindos para esta aula Povoadores da América, ou melhor, povos originários, como vieram parar na América. Porque acredita-se que os seres humanos, a origem deles tenham sido na África. Vamos falar até umas pinceladas sobre isso aí. Embarque nessa aventura, galerinha do sexto ano, vamos juntos. Nesta aula, eu vou apresentar para vocês os objetivos, enfim, que nós possamos poder trabalhar juntos aí, poder estudarmos juntos. Identificar as características da presença humana no continente americano a partir das pesquisas em diferentes sítios arqueológicos. Lagoa Santa, Serra da Capivara, povos da Amazônia, Umbu e Sambaqui. Olha, tem pano para manga. Eu trago para vocês agora uma imagem aqui. Queria que agora vocês fossem os historiadores desta aula. Me ajude aí. Vocês aí, eu aqui. O que vocês estão vendo? Já ouviram falar num fóssil? E um sítio arqueológico? Professor! Fala, Joãozinho. Eu sei o que é. Pode falar. Um sítio arqueológico é um lugar que eles plantam lá, agricultura. E não, nada a ver. O que é, professor? O que é? Sítio arqueológico não tem nada a ver com aquele conceito lá de sítios, de chácaras, né, de agricultura. O sítio arqueológico é um espaço onde se fazem estudos, né, os arqueólogos ou até os paleontólogos que fazem estudos dos fósseis encontrados lá. Fóssil é o resto do corpo de um ser vivo, pode ser um ser humano, pode ser animal, que habitou a Terra. Já o sítio arqueológico é o local onde fazem esses estudos sobre a ocupação humana ou de animais, certo? Agora vou trazer para vocês a famosa história da Luzia. Já ouviram falar sobre ela? Quem foi a Luzia? Bom, arqueólogos se encontraram num sítio arqueológico em Minas Gerais, na região de Lagoa Santa, é uma cidade, né, famosíssima por causa dessas descobertas, desde o século XIX, grandes descobertas, e encontraram milhares de ossadas. E numa delas, chamou muita atenção dos arqueólogos, quando botaram ali no laboratório, fizeram o teste do chamado carbono 14, um teste muito famoso na área da arqueologia, né, científica, para saber a datação, para saber que idade tem aquele osso, aquele fóssil, descobriram que o crânio encontrado era de 12.500 a 13.000 anos antes de Cristo. E que era de uma mulher. Aliás, chamou mais atenção ainda com o passar do tempo, foram melhorando as tecnologias, com a computação gráfica foi possível imaginar como que era o rosto dessa mulher. Aí, pasmo! Ela tinha traços fisionômicos de uma africana. Aí todo mundo ficou assim, impressionante, como que veio parar aqui uma africana? Daqui a pouquinho eu trago a teoria que explica inclusive essa imagem. Aqui, como vocês podem ver, infelizmente, um incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro em 2018 destruiu milhares de peças. Gente, tinha bicho preguiça gigante, tinham múmias do Egito Antigo, trazida pelo imperador Dom Pedro II em 1871, e tinha, infelizmente, ou felizmente, estava lá, não sei, a cabeça da Luzia, e infelizmente o incêndio destruiu, né, e encontraram, poxa vida, os especialistas encontraram inclusive pedaços do crânio, que pode ser da Luzia, nem se sabe ainda. O povo de Lagoa Santa, mataram a Luzia 2 vezes, né? Meu Deus. O povo de Lagoa Santa, os esqueletos encontrados tinham entre 8.000 a 4.000 anos, eram baixinhos, magrinhos, comiam pequenos animais, frutos, caramujos, viviam nos rios. Foi encontrado muitas crianças, isso é verdade, e atingiam pouquíssima idade, né? 30 anos aí, pouquíssimos adultos foram encontrados. Normal. São caçadores, período nomadismo, o número de crianças que falecem é muito grande, que morrem nesse período, né? No período de caçadores, por causa da alimentação, são bem subnutridos, eles não desenvolveram ainda a agricultura, são povos nômades e é muito comum essa situação, né, da morte entre crianças. Outra situação, uma curiosidade, foi encontrado um tatu gigante nessa região de Lagoa Santa, com mais de 2 metros de altura, com marcas de pontas de lança e pontas de flecha desses caçadores. Isso é impressionante. Conviveram, chamada megafauna brasileira, com seres humanos nesse local. Mas especialistas não acreditam que tenham sido extintos por causa da ação de caçadores humanos. Vamos na primeira atividade. Explique quem foi Luzia. E com a ajuda da tecnologia, como os cientistas descreveram a sua face? Daqui a pouquinho nós voltamos.
Voltamos, bora lá, vamos embarcar nessa aventura e corrigir essa. Luzia é a cabeça de um fóssil de uma mulher de 13 mil anos encontrada em 1970 na região da Lagoa Santa. A computação gráfica impressionou o mundo quando descobriram que a face da Luzia tinha traços fisionômicos faciais de uma africana. Então agora vem a explicação, como que uma africana veio parar no Brasil há 13 mil anos atrás. E um nome que entrou para a história da arqueologia, da história do Brasil, é Nied Guidon. Essa mulher aqui ela está bem jovem, década de 80. Hoje ela está uma senhorinha, mas ela passou a vida inteira dela dedicando seus estudos para a arqueologia na região do Piauí, lá no norte, na região da Serra da Capivara, onde eles encontraram milhares de sítios arqueológicos no Alto Boqueirão, das pedras furadas da Serra da Capivara. E lá nessas pinturas encontraram pinturas rupestres, armas, ferramentas, tem uma história muito interessante. Quem tem condições, volta na internet aí. Nied Guidon, arqueologia, Piauí. Um caçador, a gente brinca que é o caçador mais azarado da história. Você acredita que uma pedra, enfim, ela se deslocou da caverna e esmagou o caçador dormindo? Do lado da caça, do lado das suas ferramentas, e os arqueólogos conseguiram reconstituir até o momento da morte dele. Impressionante. A teoria dela é o seguinte: vieram da África há pelo menos 50 mil anos, estudos a partir de pedaços de lascas de carvão no chão e pedras lascadas encontradas, com mais de 50 mil anos, seria a presença humana mais antiga da América, inclusive, desbancaria o sítio de Clovis, ali nos Estados Unidos, com o Estreito de Bering. Seriam africanos que vieram ao Brasil aproximadamente a partir de 100 mil anos, ela coloca até muito mais tempo atrás, através de pequenas embarcações, quando o Oceano Atlântico, que divide o Brasil com a África, era com um nível do mar muito mais baixo. E por causa disso, seria possível que pequenas embarcações viajassem sobre ilhas para fazer o abastecimento para chegar até o Brasil. Até é verdade que existem mesmo várias localidades no Oceano Atlântico que, com o aumento do nível do mar, elas desapareceram. E essa teoria se comprova depois, com estudos científicos, que essas lascas de carvão realmente foi feito por seres humanos, que as pedras lascadas foram feitas por seres humanos. Claro que os arqueólogos norte-americanos ficaram no veneno no início. Como nós vamos perder o foco do turismo do mundo voltado para o Estreito de Bering, para a cidade de Clovis, né, nos Estados Unidos, e vai focar tudo no Piauí, né? Então eles primeiro chamaram ela de louca, ela tá pirada, isso é um absurdo. Essas marcas de carvão provavelmente foi um fenômeno da natureza. Uma tempestade, aí um raio pegou ali, queimou uma árvore e caiu na pedra. E essa pedra aí? Essa pedra aí foi o seguinte, foi rolando e parece que é uma ponta de lança, ponta de flecha. Gente, isso é um absurdo, né? Uma falta de ignorância, uma falta de respeito total dos arqueólogos dos Estados Unidos. A verdade que eu acho que nós temos é que hoje até a computação gráfica consegue comprovar o formato e o lado, o movimento, a ação do caçador para fazer aquele formato da ponta de lança. E também as marcações de carbono 14 comprovam que aquilo ali realmente eram marcas de fogueira dentro das cavernas. Não tem como uma árvore ir andando e entrar dentro de uma caverna. É para acabar, né? Alguns cientistas não aceitaram a teoria, o professor Roberto falou, mas até que em 2006 o Eric Boeda acabou com tudo quando comprovou que os artefatos encontrados pela Nied Guidon realmente eram por seres humanos, datados de 33 até 58 mil anos antes de Cristo. Aqui está o Piauí, gente. Aqui próximo de São Raimundo Nonato foi encontrada aqui a região dos sítios arqueológicos. Impressionante, existem museus lá, o trabalho de Nied Guidon foi fascinante e fundamental. A pena, falta de estrutura, falta de acesso, inclusive, ao Piauí nessa região, prejudicou muito. Inclusive, ela acabou se tornando uma ativista social, né? Tem até aeroporto em São Raimundo Nonato, graças a ela, para que tentasse estimular o turismo. Impressionante como tem uma barreira internacional em querer aceitar que realmente a presença humana esteja aqui. Existem povos da Amazônia também, com uma história aí de 8 mil anos antes de Cristo, e já dominava a agricultura, como o ariá. O ariá é uma espécie de uma batata, um tubérculo, abóbora, mandioca, e que mostra que eles eram grandes agricultores e já dominavam, inclusive, a adubagem do solo. Lembrando que nem os egípcios e mesopotâmicos sabiam adubar a terra de maneira
manual, né? Eles usavam apenas as cheias do rio para adubarem e irrigar a terra. Já os indígenas desenvolveram uma técnica próxima das margens do rio Guaporé, Mamoré, ali próximo de Rondônia e Amazonas, chamada técnica dos campos elevados. Eu vi algo parecido no Ceará. É mais ou menos assim, você faz uma espécie de lacunas, né, espaços como se fosse um corredor, você ergue um pouco, isso que é campo elevado, onde você vai fazer o plantio ali. Você vai drenar a água e de quebra você consegue também deixar uma área mais adubada, né, remexido a terra para o plantio. Técnicas do campos elevados, 7.000 anos antes de Cristo. Explique qual foi a presença humana mais antiga na América, de acordo com a arqueóloga Nied Guidon. Sou fãzaço dela, hein? Daqui a pouquinho nós voltamos. Voltamos, bora lá! A arqueóloga Nied Guidon e sua equipe descobriram um sítio arqueológico com pedaços de carvão, pedras lascadas. Teria pelo menos 50.000 anos. De acordo com ela, são os vestígios da presença humana mais antiga da América. Toma, Estados Unidos! Ganhamos! Hoje comprovado cientificamente. Vitória da Nied Guidon, vitória do Brasil também, para quebrar um pouco aí esse lado etnocêntrico norte-americano, que tudo para eles lá é bom, né? Então, isso é uma invenção, isso é uma descoberta brasileira, a presença humana mais antiga na América está no Brasil. Piauí, Serra da Capivara. Povos Umbu, agora vamos falar um pouquinho do Sul. Já tínhamos, então, grupos nômades vivendo na região do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Eles também transitavam um pouquinho ali sobre São Paulo, Argentina e Uruguai. Olha, esses povos eram nômades, eram caçadores, eles viviam entre 13.000 a 12.000 anos antes de Cristo, é um bom período aí. Esses povos de tradição Umbu passaram até 4, 2,
Tem presença em Curitiba dos povos de tradição umbu de 2.000 anos, 3.000 anos antes de Cristo, inclusive na região de São José dos Pinhais, próximo ali da borda do campo ali, com presença de 2.500 anos atrás. Esses povos eram caçadores, usavam ossos para fazer percutores. Percutores é uma ferramenta para fazer ali os acabamentinhos das pontas de lanças e pedras, ferramentas de pedras lascadas. Como vocês podem ver nessa imagem, aqui são percutores feitos de ossos dos povos de umbu. Eles também deixaram alguns enigmas aí na história. Impressionante, aqui na região, né, mais central do Paraná, eles deixaram marcas que acredita-se seja marcações astronômicas que eles se localizavam. Impressionante. Ou mesmo alguns pontos centrais para eles se entenderem. Uma espécie de mapas que eles se encontravam ou mesmo já estavam tentando mapear um espaço astronômico, né, das estrelas para servir de pontos de referência e de localização. Isso mostra um conhecimento impressionante, incrível. Nós estamos falando de astrônomos, indígenas astrônomos. São enigmas. A presença dos povos de umbu tem datações de 7.000 anos, o Roberto comentou, e fica na região de Boa Esperança do Iguaçu. Foi documentado mais de 500 gravuras, e algumas inclusive feitas, né, de pedras, né, relevos em pedras, com outras pedras, os caçadores iam ali, né, fazendo as marcas das suas imagens. Claro que tudo isso aí dá espaço e mente, né, para alguns aí pirar um pouco aí de teorias conspiratórias até de alienígenas, mas não tem nada a ver com isso. Povos sambaquis, vamos falar então do último povo aí. Tem no Paraná. Fica em Pontal do Paraná e também em Guaratuba. Em Guaratuba, professor? Sim, já fui visitado Guaratuba. Do Pontal ainda estou devendo. Muito bacana, fica até numa região, numa chácara particular. São morros, são campos elevados, são morros feitos de conchas. Gente, os povos indígenas iam se alimentando de moluscos, de conchas, né, de várias, enfim, tudo o que podiam ali encontrar e coletar da região litorânea, dos mangues, e eles iam jogando nesses morros. Aumentava porque eles estão em regiões muito úmidas e ali em cima eles faziam suas malocas, suas ocas, suas casas. Ficava um local mais úmido, ficava um local mais seco. Também tem a questão da segurança também. Ali eles podem estar visualizando, ou mesmo a questão da caça, para eles encontrarem ali como é que está a região. Tem uma questão ali meio de panorama, uma vida melhor também, né? Você está olhando ali e tal. E aí, professor, esses morros aí, que altura tem? Tem de tudo. 5, 10, 15... Visitei um com mais de 15 metros em Joinville, uma cidade também da região de Santa Catarina. Uma curiosidade, hein? Joinville está a 30 quilômetros da linha do mar. Uau! Mas como que isso pode ser possível, professor? É que esse sambaqui aí tem uma... O sambaqui é o morro, então, né? Ficou claro para vocês, né? É que Joinville aí tem a teoria que o nível do mar estava bem próximo a 5 mil anos atrás. E era o período que os povos sambaquis viviam ali. Então, povos sambaquis são indígenas que viviam na região litorânea, tem também no Rio de Janeiro, tem na Califórnia, tá? Tem na Europa, tem no Japão, morros feitos de conchas. Então, assim, não é uma coisa só do Brasil, não. É uma cultura típica litorânea do mundo inteiro. E tem na região da Europa, na França, morros, litoral francês, né? Morros de sambaquis também na região mais assim, que seria uma espécie de uma restinga, né? Aquela mata que fica na frente da praia, da areia ali da praia. Acho que vocês estão se localizando, né? É mais ou menos ali que ficam os morros, certo? Um pouquinho mais interior, como a de Guaratuba e Pontal do Paraná. Aqui vocês conseguem ver, inclusive, as camadas das conchas. E uma curiosidade, não são só morros, né? Os povos sambaquis, eles também ali enterravam seus entes queridos, líderes, o cacique, o xamã, né, o curandeiro do grupo, e deixaram também vários objetos, como essas que vocês estão vendo aqui. São zoolitos, né, artefatos, esculturas feitas de pedras polidas, né, como essa aqui que fica no Museu de Sambaqui, em Florianópolis. Também visitei, fantástico. Vamos lá? Última perguntinha. Explique quem eram os povos de tradição umbu. Daqui a pouquinho nós voltamos.
Voltamos, bora lá! Eram povos nômades, viviam da caça, da pesca, de coleta dos raízes, viviam na região litorânea, né? Tradição umbu, viviam na região do sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e também nas regiões de São Paulo, Argentina e Uruguai. Bom, são datações da presença deles aí de 13, 12 mil anos, as mais antigas. Falei de Curitiba há 3, 2 mil anos, né? Região de Ganchinho. E também nós temos região de São José dos Pinhais e datações aí de 2.500 anos antes de Cristo. Uma curiosidade, em 1996, Igor Chimes e o João Chimes, seu pai, o Igor Chimes, né, o pai, e o João, seu filho, né, um dos nomes mais importantes da arqueologia da Universidade Federal do Paraná, fizeram suas descobertas, mais de 18 sítios arqueológicos na região ali de São José dos Pinhais, das montadoras de carro. Bem famosa essa história aí, 1996, vale a pena vocês darem uma investigada aí na internet. Quem pode, quem tem condições. Retomada, vimos os sítios arqueológicos, a presença humana na América mais antiga, a história da linha de Guidon. Falamos também das tradições umbu e dos povos litorâneos, né? Falamos dos povos sambaquis. Nossas referências, galera do sexto ano, aquele abração do Sr. Roberto. Foco nos estudos aí. Até a próxima, valeu!